qual é aquela que eu tenho que atacar primeiro, porque é aquela que vai trazer mais resultado realmente para a gente. Eu acho que esse é o ponto, e eu espero realmente num próximo Portas Abertas também vir aqui comentar os resultados que nós tivemos dessa ação que a gente está comentando e que todos nós aqui dentro estamos muito empolgados e que tem um potencial muito grande na nossa visão. Obrigado por enquanto. Maravilha, maravilha, Alexandre, muito bom. E sem dúvidas você estará em próximos Portas Abertas, porque é do nosso total interesse saber realmente os frutos que você conseguiu colher disso e como que a gente pôde ajudar você também nessa sua jornada, né? Mas é muito bacana, acho que para o tema, né, para esse tema de soft skills que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Esse olhar que vocês estão querendo dar não somente para a capacitação técnica, para a formação técnica dos vendedores, e que uma coisa que você falou de ser muito genuíno, né? Eu acho que você olhar o cara visando educar um colaborador que não é seu colaborador direto, isso já torna essa ação genuína, já torna essa ação realmente muito, muito bacana que vocês estão fazendo. Então, reforço aí, parabenizo novamente vocês pela iniciativa e pela postura que vocês adotaram frente a essa situação, né? E por buscar tornar as pessoas, ou fazer das pessoas melhores profissionais e melhores pessoas através da educação. Isso é muito bacana mesmo. Uhum. E eu tenho aqui um ponto que você falou também, né, que é interessantíssimo, né, que ainda hoje a gente tem muito preconceito, ou existe muito preconceito com a questão da educação à distância, né? Então, puxa, educação à distância, será que é legal? Será que não é? Será que funciona? Será que não funciona? Isso a gente tem no mundo acadêmico muito, muito forte, né? E eu participo de alguns grupos de educação corporativa, e não somente, mas participo de alguns outros grupos de mentoria e tudo mais, onde ainda hoje pessoas têm muita, muita dificuldade em aceitar essa transição que a gente está vivendo, e essa questão da educação à distância ser esse sim, eu acho que é um ponto, a gente fala de novo normal, acho que isso é um ponto novo normal, acho que isso vai se tornar normal mesmo, né? Pessoas cada vez mais vão sentir que a educação à distância e a educação presencial elas vão se equilibrando, e óbvio, também a gente vai identificar que para muitas coisas elas não se substituem. Vai ter educação, vai ter temas e assuntos que eles vão precisar ser tratados presencialmente, né? Vai existir esse momento do presencial e vai existir momento do online. Então, são todas as coisas que vão surgindo no nosso dia a dia, né? Mas essa questão do preconceito do treinamento à distância é algo que a gente vem enxergando que cada vez mais vai sendo superado. A gente vai, inclusive, conseguindo pela SOU, né? Dando um pouco da minha percepção, né? A gente vai conseguindo entrar em clientes, em projetos que era um pouco impensável há poucos meses atrás, né? Pela cultura da empresa, pela cultura das pessoas que estão ali presentes, né? Ser muito forte aquela coisa tradicionalista e tal, e a gente vai conseguindo achar espaço agora, as pessoas vão se entender isso como um ponto benéfico ali para levar conteúdo para os seus colaboradores. E acho que um ponto que é muito bacana que você trouxe, que a própria Vanessa trouxe também, é da mudança de mentalidade, não das pessoas que estão ali, mas da própria empresa, né? Então, durante esse período aqui que a gente está em isolamento, né, que a gente está um pouco mais trabalhando remotamente, muitas empresas chegaram até nós para poder pedir e sugerir, né, para poder realmente comentar com a sua, assim, a gente quer que vocês façam uma palestra, a gente quer que vocês tragam para os nossos colaboradores um pouco da visão de vocês em relação à educação à distância. E aí foi um ponto interessante que a gente parou e falou assim, poxa, interessante, né? Normalmente a área de treinamento faria isso, né? De colocar o colaborador em relação à educação à distância, a importância, e agora eles estão pedindo que um fornecedor possa levar esse tema para os colaboradores.
E aí, quando eu estava discutindo com essas empresas que nos pediram para fazer palestra, que nos pediram para poder abordar essas questões, meio que foi unânime, assim, todos me trazendo que agora, com essa necessidade, não é só presencial online, né? Não é só a questão de ser remoto ou ser físico ali, de estar próximo, mas é a questão das pessoas precisarem aprender a aprender, né? Aprender a consumir aqueles conteúdos, aprender a realmente se buscar conhecimento, a aprender a ser protagonista da sua própria carreira, né? Então isso é muito interessante, né? Essa virada de chave, essa quebra de paradigmas aí que a gente vem vivenciando dia a dia e pouco a pouco na nossa jornada aqui em educação. Sem dúvida, é um bom ponto mesmo. E eu queria aproveitar, a Vanessa ela precisou sair, ela teve uma agenda, mas enfim, eu queria aproveitar aqui o Alexandre para poder compartilhar contigo duas dúvidas que chegaram, dois pontos aqui de perguntas que foram colocados para a gente, tá? E eu vou fazer as vezes aqui também e vou responder com a minha visão. A primeira delas é uma pergunta que fala o seguinte: eu sei que o tema principal é como desenvolvê-las, não acredito como desenvolver as soft skills, mas em se tratando da prática de um modelo de gestão por competências, como mapear na organização e como avaliar as pessoas? Quais os novos métodos mais eficazes nos tempos atuais? É uma pergunta bastante da área de treinamento, assim, bastante voltada a RH, né? Gestão por competências. Não sei se dentro da Biancogres, nessa estruturação que vocês estão fazendo no projeto, Alexandre, se vocês chegaram a fazer mapeamento de competências de desenvolvimento, eu acredito que não, porque vocês estão até trabalhando capacitação dos terceiros de vocês, né? Vocês chegaram a olhar isso? Chegaram a fazer algum mapeamento nesse sentido? É que realmente quando você vai para dentro da empresa, aqui nós temos as competências mapeadas, trabalhadas, mas é uma matéria do RH e realmente eu não tenho condição de responder essa pergunta. A ação que nós estamos fazendo para o terceiro, ela vai, na verdade, nos ajudar. E aí, marketing é vendas, né? E o meu grande objetivo é achar formas de alcançar os resultados. O papel do marketing, em essência, é esse. Sem dúvida, o que eu estou buscando é ocupar o espaço dentro do coração do vendedor, dentro da cabeça do vendedor, ter ali o NPS, essa lembrança, essa possibilidade de indicação da parte dele, mas eu acho que realmente alguém de RH aí pode depois passar essa informação, a resposta para ele com mais propriedade, né? Legal. Eu compartilhando um pouco do que a Soul tem feito, a pergunta veio sem nome, veio anônima, veio via e-mail. Compartilhando um pouco do que a Soul tem feito, tá? Então, esse é um tema que atualmente vem fazendo muito sentido. Essas duas coisas elas precisam estar muito conectadas, né? Você criar, e aí quando a gente olha para os nossos treinamentos, para os nossos projetos, né? Principalmente projetos que nesse momento a gente vem colocando no ar, a gente sempre tenta fazer um link muito claro das competências que estão sendo buscadas, né? As empresas estão buscando desenvolver para poder fazer a proposta de treinamentos, enfim, das jornadas de aprendizagem mais aderentes a cada uma delas, né? É uma coisa que a gente acredita muito, né? Dentro da Soul, de você ter essas duas coisas amarradas, né? O treinamento amarrado com as competências que estão buscando ser desenvolvidas, porque não adianta a gente fazer ações de treinamento que sejam soltas, né? Então, não adianta eu fazer um treinamento e colocar conteúdo ali dentro de uma plataforma, por exemplo, pelo simples fato de fazer, né? E pelo simples fato de preencher o tempo do colaborador, como a própria Vanessa trouxe no começo. Então, hoje essa é uma preocupação muito grande na Soul, em todos os projetos de educação que a gente desenvolve, e principalmente quando a gente está participando na estratégia, no desenvolvimento da estratégia disso. Então, nas nossas consultorias, existe uma etapa inicial dentro dos nossos projetos, onde a gente faz o alinhamento das estratégias de treinamento. Opa, meu microfone está com ruído? Alô, alô? Tá melhor. Tá melhor agora? Desculpa, é que eu vi que surgiu uma mensagem aqui. Desculpa, então estava voltando.
Então, dentro dessas nossas ações, a gente sempre faz, logo no começo, um mapeamento das competências que a empresa entende como necessárias e como essenciais para poder atingir o seu objetivo. E a gente sempre linka os programas de treinamento e as propostas de conteúdos que a gente faz com eles, tá? Então, essas duas coisas, elas têm que correr muito juntas para que você tenha sucesso, para que você consiga alcançar os seus objetivos, e isso dentro das nossas consultorias é muito claro, tá? A segunda pergunta é uma pergunta já um pouco mais, acho que a gente pode olhar tanto no marketing quanto para o RH, enfim, qualquer ação de treinamento a gente pode ter essa visão. É o seguinte: vocês acreditam que as competências esperadas, exigidas, dentre elas as soft skills, passarão a ser diferentes a partir de agora, com tanta mudança no comportamento das pessoas e necessidades em relação à crise do mercado atual? Então, basicamente, a pergunta é se a gente acredita que as competências elas vão, e as soft skills elas vão mudar baseada no momento que a gente está vivendo. Olha só, como é que eu estou fazendo uma leitura aqui do momento que a gente está. Do ponto de vista de marketing, principalmente, tá? A gente está muito atento a mudanças que foram antecipadas. Então, a gente sabe aqui que a gente falou do ensino à distância, falamos de trabalho remoto, falamos de sustentabilidade, tem coisas que já estavam acontecendo e estão sendo antecipadas. Agora, do outro lado, começam a surgir novas tendências de mudança de comportamento do consumidor. Ou, enfim, de cada um de nós, né? Mudança do comportamento. E aí é que eu acho que a gente tem que ficar atento para saber que competências que vão ser exigidas. Porque, por exemplo, se a valorização do essencial passa a ser exigida, vai passar a ser um novo comportamento, ou seja, as pessoas, muitas estão tratando, primeiro eu vou cuidar da alimentação, primeiro eu vou cuidar da segurança, e o luxo vai para o segundo plano. Se de um lado o processo de cocriação vai ser importante, porque as pessoas em casa estão querendo participar mais, e aí eu falo por um exercício que nós fazemos aqui no Instagram, de fazer perguntas, interagir com o usuário que está do outro lado da rede social, e ele responde, ele quer participar, ele quer jogar. Se de um outro lado, enfim, tu tem tantas coisas aparecendo aí de tendências, né? Certamente a gente vai ter que ficar atento quais são as soft skills que vão ser mais exigidas em cada uma delas, como, por exemplo, essa onde a gente fala da cocriação ou da parte de jogar. A empatia vai ser muito exigida. Então, a gente vai ter que perceber quais delas, a escuta ativa vai estar muito exigida, porque eu vou ter que aprender a respeitar a opinião do outro. Então, acho que é um momento de puro aprendizado, sabe? Nós estamos no meio desse momento aí, desse movimento, né? Eu gosto muito de um estudo que a R/GA, uma consultoria de inovação internacional, ela fez da China. Então, ela já avaliou R/GA. Ela avaliou, então, o que aconteceu na China depois do pico da pandemia e o que aconteceu com as pessoas. Uma análise, é uma consultoria internacional, então ela também está de olho no que está acontecendo no Brasil, mas é tudo o de agora, isso está acontecendo. Tanto que começam segundas ondas, a gente está vendo como que vai se comportar. Então, me parece que a definição das soft skills que vão ser mais demandadas vão surgindo a partir do momento que isso realmente fechar, que esse ciclo acabar e que a gente vê qual é esse novo normal, né? E com isso entender. Mas sim, eu acho que as soft skills, mais do que nunca, eu acho que a Vanessa abordou isso, né? Ela trouxe para a gente o quanto isso vai estar sendo demandado na área dela. Do nosso lado aqui também é algo que é importante, e isso eu entendo que em cada negócio, cada empresa também vai ser. Não sei, Bruno, se tu compartilha disso.
Não, super compartilho. E eu ia compartilhar até um ponto que eu venho discutindo com várias empresas, né, vários clientes, que a gente tem feito bastante troca nesses momentos. E uma respondendo aí essa pergunta, né, quais são que as competências exigidas serão diferentes a partir de agora. Eu acho que, na verdade, assim, já existe um movimento de olhar para as competências mais soft de algum tempo, né? Acho que as empresas elas estão não é só a pandemia que trouxe isso. Eu acho que o próprio profissional moderno ele precisa ser um profissional que tem características mais soft na sua sua essência, né? E desenvolver isso caso não tenha. Então, das coisas que a gente vem falando muito, né, são as competências listadas pelo relatório do Fórum Econômico Mundial. Então, isso apareceu em várias conversas que eu tenho tido nas últimas semanas, meses, né? Então, o Fórum Econômico Mundial listou como as 10 competências necessárias para o profissional do ano de 2020, então eles fizeram esse estudo já há algum tempo, seria pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, resolução de problemas complexos, coordenação, inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisões, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. Então, isso foi um relatório feito pelo Fórum Econômico Mundial há já algum tempo, olhando para o ano de 2020 e falando assim, olha, eu entendo que essas são as competências que o profissional do ano de 2020 vai precisar ter. Eu acredito que isso está muito em linha com o que a gente tem vivenciado nesse momento. Né? Eu acredito que isso está muito em linha com as competências que têm sido exigidas pelos clientes, enfim, pelas empresas, ao longo dos últimos meses e anos, talvez, né? E acredito que com adaptações, obviamente, né, com entradas de novas, mas com certas adaptações, mas dentro de um olhar muito evolutivo como ser humano, né, a gente vai ter essas competências por algum tempo ainda daqui para frente. Né? E eu gosto muito desse relatório, né? Eu acho que ele faz muito sentido quando a gente olha para a inteligência emocional, por exemplo, né? Eu estava comentando com um colega recentemente justamente isso. Quando uma equipe de vendas, por exemplo, a Vanessa falou lá que ela citou umas 2 ou 3 vezes, né? Que quando chama uma reunião, o pessoal já fala: meu Deus, eu vou ser demitido, eu vou ser mandado embora. Isso é uma realidade que acontece muito. E quando entrou a pandemia, a gente viu que isso se intensificou, sabe? Então, muitas vezes, o cara que se sobressaiu nesse momento não foi o profissional de vendas que tenha o melhor skill de vendas, mas talvez o profissional de vendas que tenha uma inteligência emocional melhor para lidar com o momento. Ele estava melhor preparado para passar por essa turbulência, melhor preparado para poder lidar com as incertezas e, consequentemente, ele conseguiu se sobressair e atingir um melhor resultado lá no final. Então, eu acredito e estou muito em linha com o que esse relatório do Fórum Econômico Mundial tem colocado como as principais habilidades, né, do profissional do ano de 2020, e acredito que essas habilidades elas perdurarão por algum tempo ainda. Mas, óbvio, sempre vão estar em evolução, sempre vão surgir novas habilidades mais importantes, menos importantes para o momento que a gente esteja vivenciando, né? Não sei se faz sentido isso para você, Alexandre. Sim. Ok. Legal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguém tem algum comentário, algum ponto para perguntar aqui para a gente no chat? Além dessas 2 perguntas que chegaram para a gente via e-mail. Peraí que chegou uma. Eu perguntei acima. Legal. Silvana perguntou: qual a carga horária indicada para cursos, treinamentos online? Obrigado, Silvana, pela pergunta. Desculpa que tinha sumido aqui no meio das
do histórico de entrada de pessoas aqui no chat. Alexandre, a pergunta é: qual a carga horária indicada para cursos, treinamentos online? Você tem alguma sugestão? Acho que você tem mais propriedade, não é nem sugestão, eu acho que a pergunta dela é bem pertinente, porque tem um limite para tudo, né? Eu acho que assim como as aulas que estão acontecendo à distância não são os 45 minutos, 50 minutos, como é dentro de uma sala de aula, aqui em treinamento também. Nós estamos usando o bom senso. Tá? Então, nós aqui não temos uma área de treinamento, não tínhamos aí uma referência no segmento ou nada que pudesse dar esse norte para a gente, mas primeiro, nós desenvolvemos uma ação que não usa, por exemplo, o horário de trabalho do profissional. Então, essa foi um pré-requisito para que a gente já tivesse aí uma boa empatia por parte até dos lojistas. A gente está dando esse curso para os funcionários deles, né? Mas realmente não pode fazer isso no horário do trabalho. Então, a questão aí semanal, nós estamos fazendo normalmente 10 minutos, 15 minutos por dia de conteúdo, assim, que ele pode usar uma noite para resolver tudo, ou realmente fazer dessa forma mais pausada, mas eu não tenho nenhuma informação, não tenho esse conhecimento para dizer a quantidade de tempo, Bruno. Legal. Não, eu vou compartilhar um pouco do que a gente tem feito para os nossos outros clientes também. Respondendo então a Silvana, a gente enxerga que cada vez mais as ações de treinamento online, que a sua pergunta é especificamente do online, né? Elas vêm sendo fracionadas, tá? Então, o que isso quer dizer? Antigamente, era muito comum a gente ver e-learnings de 1 hora no mercado. Isso era comum, era constante. E então, quando eu comecei a trabalhar com e-learning, eu ainda cheguei a fazer alguns treinamentos nesse formato. Um treinamento online de 1 hora, uma peça inteira de 1 hora. Hoje, até como melhor prática dentro da Soul, a gente não recomenda isso, tá? Então, quando um cliente nosso pede um treinamento de 1 hora, o que a nossa equipe de soluções educacionais propõe para ele é que a gente faça quebras desse tema em vários entregáveis que ele possa consumir dentro da jornada dele, tá? De aprendizagem. Então, isso varia também de acordo com o formato que você está colocando. Então, se a gente está falando de um vídeo, por exemplo, vídeo, a gente tem peças de vídeo de no máximo 7 minutos, ou estourando 10, né? Por quê? Porque a gente sabe que o vídeo ele é um conteúdo de pouca interatividade, você tem que estar assistindo ele ali na frente do computador e beleza, você não tem nenhuma interação. Então, a tendência é que a atenção do espectador vá caindo, né? Então, normalmente você tem um treinamento de 1 hora, por exemplo, particionado em várias pequenas entregas, né? Eventualmente entregas de microlearning, de 2 minutos, de 1 minuto. Existem várias entregas menores que vão compondo esse todo, tá? E aí, a gente acaba tendo, assim, não uma resposta final de, tipo, treinamento online, a carga horária indicada é de 1 hora, é de 2 horas, é de 8 horas. Isso varia muito, tá? O importante é que você não faça isso de uma forma seguida, tá? Que você use as peças de uma forma muito mais fracionadas para poder fazer sentido e para não cair num exagero que o Alexandre até comentou, né? De você ter ali uma aula online de 45 minutos. Isso foi sendo reduzida, foi colocando realmente ali sessões mais curtas para que todo mundo pudesse manter o nível de atenção alto, né? Então isso é o importante. Não existe um certo ou errado. Acho que o importante é só tentar para não cair num excesso e no exagero de um tema muito longo ser feito de uma vez só. Tu sabe que uma forma, Bruno, que a gente tem feito para também ajudar nessa assimilação
fazer isso que nós estamos fazendo aqui, olhando nos olhos de cada um dos vendedores, fazendo dosando os tipos de conteúdo que vão. Então, por isso que esse pré-requisito de que a plataforma aceitasse vários tipos de mídia era importante. Afinal de contas, a gente queria uma hora dar um vídeo, aí uma hora vem um game, aí daqui a pouco vem uma apresentação, e assim a gente conseguiu fazer, então, pílulas de conhecimento, levando temas aí em um filmezinho de 5 minutos, 4 minutos, coisas que ele consegue realmente assimilar. E um outro ponto importante, quando se fala de uma plataforma como essa, e que nós colocamos também como um pré-requisito, é a locução de tudo que a gente está fazendo. Então, por mais que tenha um texto, por mais que tenha uma apresentação, num cenário onde cada vez mais as pessoas são multitarefas, onde hoje tu pega e fica escutando uma coisa enquanto cozinha, escutando uma coisa enquanto lava um carro, escutando algo enquanto você está... Enfim, essa habilidade que cada vez mais as pessoas estão tendo, tinha que ser dessa forma o conteúdo. Ou seja, a gente tem que dar chance de não só fazer a pessoa ficar lendo, de não só fazer a pessoa ficar presa à tela do celular ou ao desktop, mas também dá para ela a chance de direcionar o olhar para outra coisa, porque é assim que hoje você, no fundo, atrai a atenção. Você começa a entregar uma coisa muito engessada, se é uma pessoa mais jovem, ela já se dispersa, ela já não gosta, mas isso, de novo, é empírico, é experiência, é o que a gente está vivenciando no dia a dia, errando e aprendendo e vendo que esse realmente acaba sendo o melhor caminho. Legal. E aí a Silvana, ela pergunta assim, Bruno, isso para treinamentos gravados, certo? E para o ao vivo, o que você me diz? Bom, eu tô dando a experiência dos gravados porque, na grande maioria, os treinamentos que a Soul faz, eles são treinamentos gravados, tá? Eles são gravados assim, são normalmente vídeos ou e-learning, são materiais já prontos que o colaborador realiza, né? Para o ao vivo, eu acredito que isso também aconteça, tá? Aí eu vou falar de uma experiência nossa, uma experiência da Soul. O próprio Portas Abertas, tá, Silvana? Os eventos que a gente fazia presenciais do Portas Abertas eram eventos de uma manhã inteira, tá? Por que a gente reduziu para 1h30 de evento? Porque a gente entendeu que a mesma coisa, a gente entendeu que as pessoas vão se dispersando, elas vão tendo acessos externos, né, que ela não teria, teoricamente, se ela estivesse num evento com a gente, numa sala, onde aquilo seria a única distração dela naquele momento, né? Então, para a gente reduziu um evento de 4 horas para um evento de 1h30. Tá? Por quê? Porque, poxa, 1h30 é o que o cara reserva ali no horário dele, ele consegue fazer. E ele roda bem, né? Aulas online que eu vou enxergando, eu tive a oportunidade de fazer um MBA recente, um MBA online. As aulas que eu tinha dentro desse MBA, elas também eram aulas bem fracionadas, né? Então, ela tinha ali cada aula tinha ali seus 40 minutos, mais ou menos, que eu tenho certeza que é muito menor do que uma aula que viria do presencial, né? Então, eu acredito que eu não consigo te trazer agora de bate-pronto, posso até buscar essa resposta para poder te trazer o que os especialistas dizem, mas, assim, sem dúvidas, existe um depara reduzindo o número a carga horária, perdão, do presencial para o online e assim sucessivamente, né? E aí, obviamente, que eu estou falando do online ao vivo, né? Então, uma experiência como essa que a gente está tendo aqui, não do online EAD, autoinstrucional, como que a gente faz dentro da SOU. Respondida a sua pergunta, Silvana? Mais ou menos? Pelo menos? Se puder trazer aqui. Legal. Maravilha. E a Silvana também pediu, pessoal, para eu compartilhar o relatório do Fórum Econômico Mundial que eu citei. Eu encaminhei um artigo que a gente postou recentemente, onde está listado. É um artigo que foi produzido por uma das nossas colaboradoras, a Juliana Lopes, e ela colocou um quadro justamente das competências
esperadas pelo Fórum Econômico Mundial dos profissionais até 2015 e depois dos profissionais até 2020. Vocês vão ver justamente, acho que uma pergunta que foi feita aqui da evolução, né? Vocês vão ter já uma imagem, ali, uma fotografia legal de como foi a evolução nesses 5 anos das competências de soft skills, principalmente de 2015 para 2020. Acho que isso já traz uma boa resposta aí para essa pergunta. Alguma pergunta a mais, pessoal? Algum comentário, Alexandre, sobre isso? Não, tô com você aqui, tranquilo. Boa. Pessoal, enquanto a gente aguarda aqui mais alguma pergunta, eu queria, ao vivo aqui, falar, Marília, sobre... A gente falou do sorteio. Ao invés de fazer ao vivo, eu estava pensando, a gente poderia fazer o sorteio, gravar e colocar no nosso Instagram. O que você acha? Perfeito. Aí a gente grava, coloca lá. E aí manda por e-mail também para todo mundo que está aqui. Acho que aí vai ser super importante. Boa, maravilha. E, pessoal, a gente compartilha também, óbvio que assim, o maior benefício, a maior experiência que a gente quer proporcionar dentro dos Portas Abertas são as trocas, né? São os debates, são as perguntas, realmente, e a gente sabe que muitas delas surgem depois dos nossos eventos. Então, caso o Alexandre e a Vanessa concordem, eu compartilho o contato deles também por e-mail com vocês, para que a gente possa manter essa conversa, a gente possa manter esse fluxo aqui contínuo de troca de experiência, troca de informações, e fazer com que o Portas Abertas não acabe por aqui, mas que ele possa continuar até o nosso próximo Portas Abertas, que deve ser realizado em setembro desse ano. Tá? Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, eu queria tomar um tempo aqui para agradecer a você, Alexandre. Obrigado aí pela disponibilidade para a gente bater esse papo. Foi realmente um prazer enorme ter você. Eu já passei aqui para a Vanessa também, ela teve um probleminha, precisou sair, que foi um prazer tê-la também com a gente, super enriquecedor esse nosso bate-papo. Obrigado pela parceria, né, e poder disponibilizar 1h30 do teu tempo para a gente fazer esse nosso evento. Foi realmente um prazer enorme ter você aqui com a gente. Maravilha, obrigado pelo convite, Bruno. Obrigado a todos aí. Foi bom dividir um pouco da experiência que a gente está passando. Estamos aprendendo muito mais também com tudo isso e, como eu disse, espero uma outra oportunidade de dividir com vocês os resultados também, tá? Maravilha. E, pessoal, como eu falei, a gente vai compartilhar posteriormente essa gravação com vocês, para que vocês possam assistir novamente, para que vocês possam consultar caso vocês tenham tido qualquer dúvida. No e-mail vão os contatos do Alexandre, da Vanessa, para que vocês possam os acionar caso vocês tenham qualquer necessidade. E eu também me deixo à disposição para caso alguma necessidade, alguma informação não tenha ficado clara. E, obviamente, a gente passa o resultado aí de quem foi o ganhador do nosso curso de LGPD, né, de Lei Geral de Proteção de Dados, que é o curso que a gente está sorteando aqui hoje, tá bom? Agradeço aí a todo mundo que participou e fiquem atentos para o próximo Portas Abertas, que deve acontecer em setembro. A gente vai mandar o convite para todo mundo. Maravilha, um abraço. Obrigado. Tchau a todos.